Maria Altamira, este é o título do livro de Maria José Silveira, editado pela editora Instante em 2020. Eu sou o Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Os vídeos serão postados a partir de agora às quartas-feiras e eu vou continuar falando sobre a literatura brasileira contemporânea. Este romance que eu vou comentar hoje foi sugerido pela escritora Adriene Mirtes. Maria José Silveira é escritora, editora e tradutora. É formada em comunicação pela Universidade de Brasília, UNB, e antropologia pela Universidade Maior de San Marcos, no Peru. É também mestre em Ciências Políticas pela USP. É goiana e mora atualmente em São Paulo. É autora de A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, de 2002, Eleanor Marx, Filha de Carl, de 2002, O Fantasma de Luiz Buñuel, de 2004, Com Esse Ódio e Esse Amor, de 2010, Felizes Poucos, 11 Contos e um Coringa, de 2016, entre outros livros. Em 1970, um terremoto causa o soterramento da cidade peruana de Yungay. Há poucos sobreviventes, e entre eles a Leli, que perde a família inteira neste desastre, incluindo a única filha. Desesperada, inconsolável, ela passa a vagar pela América Latina. No Pará, conhece Manuel Juruna, que a leva para a aldeia do Paquissamba. A Leli fica grávida, quase conhece a alegria novamente, mas prestes a dar à luz, ela perde Manuel, que é assassinado por um pistoleiro contratado por madeireiros da região. A Leli volta a andar sem destino até chegar a Altamira, onde conhece a enfermeira Chica. Pressentindo que qualquer pessoa ligada a ela está fadada à desgraça, a Leli deixa a filha recém-nascida com Chica, que dá o nome de Maria Altamira ao bebê. Maria Altamira acompanha, então, já jovem, com tristeza e indignação, as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte e tenta sempre abandonar essa história. A luta indígena pela terra, pelo rio, dá um tom de desesperança à trama, como se qualquer oposição ao que se chama de progresso fosse inútil. O paralelo entre dois desastres, o natural, que é o terremoto, e o outro causado pelo homem, que é essa intervenção gigantesca na natureza, traz o leitor para a reflexão necessária sobre os limites muito necessários a essas intromissões. Até quando a natureza suportará essa agressividade? O mundo parece caminhar para um colapso. O mesmo colapso sofrido por Leli. Parece inevitável um destino de desgraças para a espécie humana, e a Leli pressente esse fim, esse descaso, e a ela só resta perambular. Não que tente entender o que ocorre, ela sabe que tudo está traçado, tudo está decidido, os sinais são muito claros, e ela não é apenas fiel a esses sinais, ela os vive. A idealista Maria Altamira quer evitar esses desastres, quer salvar os povos que vivem em paz com a natureza, sem a ambição que o progresso necessariamente traz.
Mas que força ela tem diante de pessoas tão poderosas, diante de um capitalismo que não se importa com o futuro de nada, a não ser dele mesmo. Maria Altamira tenta o amor quando conhece Jurandir, mas pode aceitar essa alegria fugidia? Isso lhe parece egoísmo. A metáfora da conformação é clara na personagem Aleli. Ela quer se revoltar, mas sabe que é inútil, que há forças muito mais poderosas avançando. Ao mesmo tempo, ela se revolta sim. Se revolta à maneira dela, silenciosa, cruel. Com uma linguagem crua e eficiente, sem rodeios, Maria José Silveira cria personagens femininas muito fortes. As mulheres são o destaque desta obra por sua coragem, por sua indignação e, claro, por sua história. Aleli é uma personagem que ficará marcada na literatura brasileira. Uma personagem complexa, muito bem construída. Uma mulher que não sucumbe jamais às desgraças que lhe são reservadas. Ao contrário, ela caminha rumo ao destino resignada. Ela sabe qual é este destino, só não sabe quando ele acontecerá. O mesmo pode-se dizer da sanha humana. A destruição ocorrerá, só não se sabe exatamente quando. O fim é inevitável e Aleli só não quer apressá-lo. Tudo tem seu tempo. O romance traz também as contradições, as diferenças profundas entre diversas culturas da América Latina, sempre como pano de fundo a pobreza, as injustiças sociais, o desrespeito à natureza, a violência e a arte como única potência capaz de dar algum alento, capaz de redimir. Um romance que traz personagens e histórias pouco exploradas na literatura brasileira. Maria José Silveira dá um tratamento brilhante, incisivo a esses personagens e a essa trama. É um romance intrigante, desses que nós não conseguimos mais largar quando iniciamos a leitura. Destaque para a bela edição, cuidadosamente pensada para abrigar essa história de desencontros. Eu vou ler agora um trecho deste romance para que você tenha uma ideia do estilo de Maria José Silveira. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. O soterramento. A tremenda onda cinza negra de 40 metros de altura avançou a 330 km por hora, soltando faíscas coloridas que acompanhavam o choque de pedras gigantescas despencando e se quebrando em cacofonia brutal. Ruído jamais escutado, produzido pela onda rolando acima e pela terra rugindo e ondulando embaixo no terremoto de 45 segundos, que provocou o desprendimento de neve, lama e pedras do nevado Huascarã, formando a aluvião que desabou sobre Yungay.
E quando a avalanche se acomodou, depois de 3 minutos restou a massa de ar repleta de resíduos e fumaça cobrindo a cidade e seus 20.000 habitantes completamente soterrados por cerca de 5 metros de lama e pedras, em 3 minutos. A cidade sepultada e sobre ela a nuvem densa e escura que ali ficou por mais de uma semana, como se agora, por remorso, quisesse esconder o que fizera. Aleli foi uma entre os cerca de 300 sobreviventes que estavam um pouco acima da cidade construída no fundo do Vale Andino. Em choque, ela passou um bom tempo no acampamento providenciado pelo governo com a ajuda da Cruz Vermelha. Agarrada ao pequeno manto vermelho, barra listrada de amarelo, azul e verde, típico adereço andino, onde carregara a filha desde recém-nascida, e por costume amarrara no pescoço ao sair de casa, manto que ainda preservava o cheiro doce de ilha, e se tornara o único elo concreto ao qual ela se prendia agora, como se dele ainda lhe viesse com o cheiro capturado um finíssimo resquício de vida. Seu estado de choque não cedia. Perdeu todos os quilos que porventura algum dia teve. Seus dentes amoleceram nas gengivas. Era um fiapo de gente cambaleando pelos cantos no acampamento improvisado. Houve um momento em que os médicos que a tratavam temeram por sua sanidade. Contavam menos com a medicina e mais com a pulsão da sua juventude para vencer a batalha, que de certa forma Aleli venceu. Se é que podemos chamar de vitória o estado em que, por fim, ela saiu do abrigo no mês em que o fecharam, sem a filha, sem Miguelito, sem os pais, sem parentes, sem amigos, só. Deram-lhe documentos, salvo-conduto, algum dinheiro e mudas de roupas, que ela embrulhou no manto vermelho. Não esperou que lhe encontrassem um lugar para onde ir, que a enviassem para outro abrigo. De olhos baixos, sem pensamentos, saiu como puxada por algo que não compreendia nem queria. Saiu andando apenas, sem ver como nem para onde. Entrou no primeiro ônibus que encontrou, escondeu-se atrás de um banco, até ser descoberta, xingada e escorraçada. Entrou em outro e seguiu.